Boa tarde e bem-vindos uma vez mais ao podcast e vodcast da Escola de Hotelaria e Turismo do Porto, o Check-in Tourism. Hoje tenho o enorme gosto de ter comigo Luís Rosas, que é antigo aluno da escola, mas também antigo formador e antigo coordenador técnico. Luís, muito obrigado por conceder esta entrevista. Ora essa. E começava, como habitualmente nós começamos, com uma pergunta sobre, enquanto aluno, se lembra de algum momento mais caricato durante a sua passagem aqui na escola? Lembro-me de alguns não se podem contar, não é? Mas coisas, pronto, divertidas. Nós tínhamos um colega na turma que era divertidíssimo e que era conhecido por passar as aulas de cozinha a tentar fazer o mínimo possível. Ok. E então, uma ocasião, eu estava na parte do fogão, junto com o chefe, e quando olhámos para o outro lado do bloco, ele andava muito afoito a esfregar o chão, mas muito afoito mesmo, com uma força danada. E como aquilo não era normal dele, houve quem fosse a espreitar do outro lado, e ele andava só com o cabo da vassoura. Só o cabo da vassoura. Não havia esfregona, não havia nada. Era só mesmo a mostrar serviço. Só mostrar serviço, exatamente. Muito bem, muito bem. É engraçado realmente esses episódios. Estas coisas é que fazem a gente depois recordar os bons momentos que lá passamos, que foram muitos e muito bons. Então, e Luís, eu pergunto, e como é que chegou à Escola de Hotelaria e Turismo do Porto? Bem, eu cheguei à Escola de Hotelaria e Turismo do Porto por insistência da minha mãe, que queria a força toda que eu continuasse a estudar depois do 12º ano, e que não me via com muita vontade de estudar, e por um acaso passámos à porta da escola na Rua do Bom Jardim, passei à porta da escola do Bom Jardim com um primo meu e verificámos que já tinham passado as datas de inscrição. E ele disse-me assim, não, espera aí que eu vou lá em cima falar. E eu disse, não vais nada, então agora venho para a hotelaria, estás maluco? Ele disse, não, eu vou lá dentro. Entrou sem eu dizer nada, subiu as escadas, pediu licença, foi lá acima, e quando desceu disse, olha, já estás inscrito. E eu disse, porquê é que fizeste isso e tal, e não sei o quê. Disse, pronto, agora já estás inscrito, agora vais fazer os exames. E eu, pronto, fui fazer os exames, fiz a entrevista e fiquei. Fui escolhido para ficar. E durante a sua passagem, portanto, depois começou aqui a estudar, e o que é que cativou mais ao Luís durante a sua passagem por aluno, a nível aqui na escola, numa perspectiva de aprendizagem? Para fazer aqui um parênteses, eu sempre tive um bocado de aversão à escola. Não percebia muito bem qual era a utilidade daquilo. Dava lá e tal, aprendia-se português, a matemática, o inglês e tal. Tirando o inglês e a história, que eram as coisas que mais me cativavam, as línguas, pronto, o inglês, o francês, e depois a história também. O resto eu não via muita utilidade naquilo. Não vendo muita utilidade, a escola era posta de lado, porque havia coisas muito mais interessantes, muito mais importantes e muito mais engraçadas para fazer do que ir para a escola. E quando cheguei à escola foi exatamente o contrário. Havia tanto que aprender, apareciam tantas ferramentas, aprendia-se a fazer e eu finalmente entendi que realmente a escola tinha um propósito. E que para mim também havia uma escola que tinha um propósito para mim. E foi, como se costuma dizer, amor à primeira vista. E apesar de nesse ano ter entrado em Direito na Universidade Portugalense, decidi ficar e escolhi, foi por escolha que fiquei na Escola de Hotelaria e Turismo do Porto. Muito bem. E eu já agora aproveito só para partilhar aquilo que o Luís acabou de focar, que é mesmo aprender a fazer. Portanto, isso resulta... Exato, aprender a fazer, fazendo, resulta de uma forma espetacular. Nós, pelo menos para pessoas que são ávidas disso, que querem aprender, querem ter uma utilidade qualquer na vida, não é? Querem ser úteis, ao fim e ao cabo, aquilo que a escola proporciona é exatamente isso. É aprender a fazer, fazendo, vendo, fazendo, participando, errando e voltando a aprender, e com o sentido de responsabilidade e com o sentido o sentido de responsabilidade e de profissionalismo e de fazer sempre o melhor e de dar importância ao cliente, e tudo isso foram coisas que eu particularmente não tinha grande experiência, porque na minha família não havia a cultura sequer quase de se comer fora, e dormir fora então muito menos. Eu cheguei cá, isto foi um mundo completamente novo para mim, foi um mundo absolutamente novo e fascinou-me. Fascinou-me a hotelaria e a restauração e o turismo, foi algo que
que me agarrou, que me cativou e que fez com que eu continuasse e que até hoje, desde que entrei em 1979 até hoje, passados estes anos todos, eu continuo exatamente a fazer, ligado à hotelaria, ligado à restauração, ligado aos alimentos e bebidas, e é aquilo que eu gosto de fazer, que me dá prazer fazer e que me dá prazer ensinar hoje em dia como formador. Basicamente é isso. Muito bem. E ao falar então da sua vida profissional, eu pedi-lhe para identificar quais foram os momentos que acha que foram assim mais marcantes e que definiram a sua carreira profissional. Os momentos mais marcantes são basicamente a frequência da escola de hotelaria, em primeiro lugar. Depois a segunda escola que tive, que foi quando estive no Grupo Accor, que foi o meu primeiro emprego num hotel pequeno, em que a polivalência e a multicompetência eram muito valorizadas, em que, como deu para complementar aquilo que tinha sido a aprendizagem na escola com aquilo que é a realidade frente ao cliente. A seguir, e sem dúvida, o momento que eu mais gostei na minha carreira, que foi a passagem pela Escola de Hotelaria e Turismo do Porto, nomeadamente no Núcleo Escolar da Feira, onde realmente senti que a formação fazia realmente sentido e que estávamos a proporcionar aos miúdos que estavam connosco a aprender aquilo que nos foi proporcionado na escola e que eles poderiam ter um futuro largo à frente deles e que iriam, sem dúvida, conseguir atingir os seus objetivos. Isso foi altamente gratificante. São os dois momentos mais importantes da minha vida. Depois tive outras coisas, fiz alguma consultadoria, fiz alguma organização de cozinhas, alguma organização de restaurantes, fui diretor de comidas e bebidas no Hotel Vermar na Póvoa, que também foi um momento importante na minha carreira, mas basicamente esses dois momentos são os momentos que marcam aquilo que eu sou hoje. Essencialmente. E com base em toda a sua experiência e formação, que tipo de evolução é que via acontecer no setor, especificamente em restaurante e bar, daqui a 10 anos? O que eu vejo, o que eu acho que vai acontecer vai ser que os restaurantes e os bares vão estar cada vez mais profissionais, vão estar cada vez mais focados, vão estar cada vez mais tematizados, que acho que a oferta generalizada dentro dos estabelecimentos vai ser mais reduzida, mas que vão se oferecer ao cliente produtos com muito maior qualidade e produtos com tendências completamente diferentes de restaurante para restaurante, e acho que a aposta será muito mais a diversidade do que aquela uniformidade que tem vindo a acontecer até agora, não é? E acho que vai ser por aí. Vai ser por aí que as coisas vão evoluir. Muito bem. E eu agora perguntava-lhe a quem ou a que perfil de jovem é que recomendaria para optar por um curso e uma carreira no setor de turismo, genericamente falando? Primeiro, alguém que esteja disposto, inicialmente, a prescindir um pouco daquilo que é a vida pessoal. A vida pessoal, familiar, porque o início de carreira é sempre complicado. É sempre complicado. Depois, alguém que tenha vontade de conhecer muita gente, que tenha facilidade em comunicar, que esteja focado para o serviço ao cliente, que saiba ir atrás dos objetivos, tanto os seus como os da empresa, e que seja alguém realmente preparado para não aprender tudo de uma vez, para se formar tudo de uma vez, porque ele nunca se vai formar, nunca vai ficar formado quando sai da escola, mas a continuar a aprender todos os dias, até ao fim da sua vida. Uma pessoa que esteja disposta a isso, com certeza absoluta, que fará uma carreira brilhante no hotelaria e turismo. Isto não quer dizer que a partir de um determinado momento, a partir de uma determinada evolução da carreira, a pessoa tenha que prescindir de algumas coisas para continuar. Isso não é verdade, porque consegue-se bem conciliar as coisas. No entanto, é preciso realmente que haja uma grande vontade e uma grande dedicação e um espírito de sacrifício bastante forte. Sim. Que, lá está, que com o tempo e com a evolução da profissão e com o crescimento na profissão vai ser cada vez menor e vai ser cada vez maior a satisfação. É o que eu acho. Obrigado. E isso vai um bocadinho de encontro também ao que nós temos falado e comunicado muitas vezes, que é preciso a paixão
por aquilo que se faz Exatamente. para realmente Exatamente. todos os obstáculos que se deparam à nossa frente sejam mais fáceis de superar. Não é? Eu costumo dizer, isto não se consegue fazer sem paixão. Fazer isto como um frete, é um frete pesado demais. É preferível procurar outra coisa. Mas a partir do momento em que servir seja a paixão, seja servir o outro, a partir desse momento todos os restantes problemas que acontecem são sanados facilmente. Eu achei interessante, há bocadinho o Luís estava a referir a questão de estar preparado mentalmente para aprender ao longo da vida, Sim. mas realmente é um paradigma que tem mudado não só ao nível da hotelaria ou do turismo genericamente, mas todas as profissões, que há uma necessidade de aprendizagem uma constante. Exatamente. A aprendizagem constante. E nós, em particular, há tanta coisa para saber, na hotelaria e na restauração, há tanta coisa para saber, há tanta coisa para aprender, que se a pessoa se deixa de aprender, se sai do meio e depois dificilmente consegue recuperar voltar a apanhar a carruagem para seguir. Isso é um bocadinho complicado. Mas acho que também é assim, não é uma coisa que exija da pessoa um tempo excessivo, ou uma aplicação excessiva, ou um estudo minucioso de determinadas áreas para se formar. E a pessoa tem que estar atenta, tem que ver e sempre que tem uma dúvida não ficar com ela. Tentar tirá-la e tentar aprender ou como é que se faz, ou o que é, para que é que serve, de onde é que isto veio, e basicamente consegue assim atingir um nível de profissionalismo bastante elevado. E a escola não é só para os 3 anos, a escola é para a vida, não é? Exatamente. A escola é para a vida e a escola também proporciona a quem quer, não é? A continuação e a evolução e passar ao passo seguinte e cada vez mais ir adquirindo mais e melhores ferramentas junto a pessoas que realmente são especialistas na área e são os melhores da área. Essa questão que o Luís referiu faz-me lembrar alguns alunos que até foram formados, alguns recentemente, outros nem tanto, em que realmente gostam tanto da área que vão muito para além daquilo que os formadores normalmente pedem e procuram mais e mais e mais. Exato. E realmente construíram carreiras fantásticas. Alguns já construíram carreiras fantásticas e outros ainda estão a construir, mas já estão bem encaminhados. Sim, é muito interessante. Sim. Há muitos alunos que passaram por nós em Santa Maria da Feira e que hoje estão instalados e são grandes chefes de cozinha, e são grandes chefes de mesa, e são grandes sommeliers, e são grandes barmans, e grandes pasteleiros. E foi ali que a gênese foi ali. Mas mesmo essa gênese da vontade de aprender foi ali que apareceu. Não é? Porque quando nós temos formadores que realmente são capazes de transmitir uma informação de uma forma clara, concisa e de uma forma que motiva o aluno para aquilo, o aluno vai sempre querer aprender. Não é? Vai sempre querer aprender e cada vez aprender mais. Não é? Nós temos um aluno de Santa Maria da Feira, foi meu aluno no penúltimo ano que lá estive como formador, que é o Marco Pinto, que é sommelier, e que, lá está, ele fez o curso dele foi um curso pequeno, mas ele gostou tanto daquilo, estava tão motivado para aquilo, que não parou e continuou e foi estudando e avançou e foi trabalhar em grandes hotéis, em grandes restaurantes, sempre a procurar melhorar, sempre a procurar melhorar. E hoje em dia está no patamar em que está. E realmente isso é o espelho, como ele, muitos outros. Sim. Muitos outros. É um bom exemplo, sim senhor. E para terminar eu perguntava-lhe porquê a HTP? Porquê é que um jovem hoje em dia devia de optar por um curso no setor turismo, mas especificamente na Escola de Hotelaria e Turismo do Porto? Eu não querendo ferir suscetibilidades, porque hoje em dia não estou ligado à Escola de Hotelaria, só lhe posso dizer uma coisa, porque é o melhor sítio para se aprender. Porque é a melhor escola. Isso, disseram-me na altura em que eu entrei na escola, que era a melhor escola que havia, e eu continuo a achar que é a melhor escola que há. Acho que nós em Portugal temos a melhor hotelaria do mundo, acho que nós somos os melhores, entre aspas, servidores do mundo em termos de hotelaria, temos uma cozinha excelente, uns vinhos exemplares, pessoas acolhedoras, e aqui na Escola de Hotelaria e Turismo temos os melhores profissionais
na área da formação, com conhecimento vasto, e quer da vida prática, quer da parte teórica, e se o miúdo pode escolher, é para aqui que tem que vir. Muito bem. Luís, excelente resumo. Muito obrigado por essa partilha. Muito obrigado pelo tempo e disponibilidade em nos ter vindo visitar. A todos, o nosso obrigado. Portanto, em nome da escola, muito obrigado, Carlos Luís Rosas. Pelo convite. E a todos que nos acompanharam, vou acompanhar. Até ao próximo episódio.